Olá pessoal, hoje o vídeo será sobre perspectiva externa. Vamos fazer um complemento do que já foi dado na semana passada. Vamos lá? Primeiramente nós vamos traçar a linha do horizonte. Localizar o ponto de fuga, o observador. Aqui, exatamente nesse ponto. Aqui é o ponto de fuga. A partir daí surgem todas as linhas. Imagina uma calçada onde nós vamos traçar todos os prédios nas laterais. Agora você lança todas as verticais, os predinhos que vão estar em relação à linha do horizonte. Vamos consertar aqui a calçada. Aqui é o finalzinho. Vertical. Horizontal, linha do horizonte, vertical. 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 Agora dos dois lados, que é o final da outra calçada. Vamos imaginar que saia uma rua, um beco aqui nessa lateral, entre esses dois prédios. Todas as linhas saem do horizonte, da linha dos olhos. As verticais para cima, para baixo, a partir do fuga. Está em fuga, fuga, para cima, aqui na altura dos prédios. Fuga, vertical, horizontal, vertical, horizontal, 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 a lateral do prédio, a vertical são verticais. Ok? Do outro lado fazemos a mesma coisa, saindo do fuga e saindo com todas as verticais. Ok? Indo lá para o fuga. Tudo em perspectiva indo para o fuga. Pro fuga, do fuga, do fuga. Horizontais são horizontais. Horizontal, vertical. Indo pro fuga, para cá. Pro fuga, pro fuga, pro fuga, pro fuga. Ok? Verticais são verticais. Imagina que a gente queira fazer uma árvore nesse outro lado da rua, saindo lá do fuga, saindo lá do fuga, saindo lá do fuga, criando aqui uma parte mais baixa. Aqui está o canteiro rebaixado, que a gente vai sair com a vertical, que seria o tronco da árvore. Aqui são os galhos para ilustrar. Aqui está o canteiro. Ok? Agora as perspectivas saem sempre do fuga saindo as janelas. Sempre pro fuga, pro fuga, pro fuga. Sempre lá pro fuga. Essas janelas estão em perspectiva. Essas janelas estão em perspectiva. Ok? Agora as laterais estão nas laterais. Elas estão com a visão lateral. Ok? Agora também essas outras
Vamos criar aqui um objeto, uma pessoa para dar mais realidade ao nosso cenário. Faixa. Ok? Faixa no chão. Agora essa daqui saem também todos lá para o fuga. Lá para o fuga, vertical, são verticais. Aqui dá para ver, também está em perspectiva, aqui dá para ver a espessura dessa parede. Espessura dessa daqui, a lateral, indo lá para o fuga, 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 fuga. Aqui a gente vê a lateral. Aqui a gente vê a lateral. E esse aqui também está em perspectiva, indo lá para o fuga. Aqui vamos ajustar a lateral desse prédio, que está um pouco mais largo, para ficar certinho com relação à sua largura. Ajustar aqui embaixo. Ok. Aqui a porta está em perspectiva e lá para o fuga. Tem a espessura. Tá? A gente está indo para lá. Beleza? Aí damos um acabamento nas janelas, um complemento. Aí vocês podem colocar alguns elementos, nuvens, árvores, detalhes que possam criar um cenário mais realista para a nossa imagem, que pode ser usado nas outras aulas, na história em quadrinhos. Ok? Dá um pouco mais de realismo. Mais janelas, vocês vão completando, dando mais realismo. Ok? Beleza? Na próxima a gente complementa e finaliza com a ilustração. Bom, pessoal, essa aqui é uma colagem feita numa perspectiva interna, tá? Foi montada como na aula anterior, com um ponto de fuga saindo lá do fundo, o ponto de fuga estaria aqui. Foi feito um desenho bem rústico, né? Em perspectiva, conforme as instruções que eu dei na semana passada. E aí depois fui fazendo a colagem dos objetos, tá? O forro, tá vendo? Tá tudo se dirige lá. Nem sempre tá exatamente no ponto de fuga, mas isso é uma ilustração que eu quero que vocês façam ou nesse exercício da perspectiva interna de um espaço interior, ou nessa última que eu dei explicação sobre uma área externa na cidade, que vocês podem fazer colagem com o céu, com os prédios, com pessoas na rua e carros, tá? A ideia é essa, que vocês façam elas bem rapidamente, né? Seguindo as instruções, as orientações, e aí façam uma colagem com os elementos para dar essa composição, tá bom? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a explicação externa e a ilustração que será apresentada na próxima semana. Vocês farão isso como uma atividade e todas as explicações estarão lá no Classroom. E não perca a próxima aula, que a gente já começa a explicação de planta baixa para vocês construírem uma maquete, tá bom? Até mais, tchau!